Ageu 2, capítulo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar eu darei a paz, diz o Senhor do exército. Pode se assentar em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que o profeta Ageu aqui é levantado por Deus. O profeta Ageu aqui está profetizando algo. A Bíblia vai dizer que o templo de Salomão foi edificado. A Bíblia vai dizer que Deus era com Salomão, porque as mãos de Davi eram a mão de sangue. E o Senhor falou para Davi: você não vai edificar meu templo, mas o teu filho Salomão vai edificar. A Bíblia vai dizer que Deus deu particular com Salomão. E Salomão ele pede toda a sabedoria para reinar e continuar reinando com o povo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que esse mesmo Salomão que um dia perdeu toda a sabedoria, ele se mistura com mulheres e deuses estranhos. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor ele faz uma investida e derruba o templo de Salomão. Deus levanta o profeta Ageu, e o profeta Ageu está restituindo a glória da segunda casa. A Bíblia vai dizer que o povo ele estava triste. Por quê? Porque o templo de Salomão era bem maior, irmão. Era muita riqueza, era bem bonito. E esse templo segundo que estava levantando era um templo que não tinha muita riqueza, muita formosura que nem o primeiro. Mas Ageu veio profetizando e dizendo: a glória dessa última casa será maior que da primeira. Quando eu faço uma analogia da palavra templo e morada do Espírito Santo, eu vou entrar em Atos dos Apóstolos. E quando eu entro em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, de verso 24, a Bíblia vai dizer que o Senhor não habita mais em templo feito por homem, mas vós é o templo e morada do Espírito Santo. Naquele tempo muitos estavam preocupados com a beleza do templo, mas Jesus de Nazaré veio para dizer: eu quero habitar no meio de vós, eu quero fazer milagre no meio de vós. A Bíblia vai dizer que a glória do Senhor, ela não está mais em templo feito por homens. Talvez muitas pessoas falam: pastor, eu quero um lugar bonito para congregar. Sabe que é você que Deus escolhe nessa noite? Sabe que Deus escolhe? A Bíblia vai dizer que Deus agora escolhe nós para morar. Ele quer habitar o Espírito Santo dentro de nós. Ele quer habitar algo que Ele disse: eu darei paz sobre esse lugar. Um templo não pode te dar paz, mas Jesus, quando subiu ao céu, Ele disse: eu não vou deixar o órfão, eu vou deixar o Espírito Consolador. Quem dá consolo para a vida de crente é o Espírito de Deus. Quem dá consolo para a vida de crente é o Espírito de Deus, que quer entrar dentro da casa e dizer: eu quero guiar o rumo da tua vida. Quando Deus levanta agora o profeta Ageu, é um tempo de sofrimento. A Bíblia diz que Deus fica 400 anos de Malaquias a Mateus sem falar com o povo. Quando Deus agora quer retomar a amizade com o povo, por que, Lázaro? Porque o povo pecava muito, o povo errava muito. Deus sempre estava dando oportunidade. Se você vê o livro de Juízes, pessoas caem, pessoas levantam, pessoas caem, pessoas levantam. Israel sempre queria alguém para dominar, porque Israel não queria só temer a Deus. Ele tinha que ter uma pessoa, ele tinha que ter alguém para guiar ele, ele tinha que ter alguém para induzir ele. Quando Deus queria verdadeiramente ter um particular comigo e com você, que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6. A Bíblia vai dizer então que o Senhor fica 400 anos sem falar. A Bíblia vai dizer que quem aparece pregando agora? João Batista. João Batista agora ele vem pregar o Wesley, o arrependimento de alma. Eu entendo que agora para você ter a presença de Deus, a tua casa tem que ter arrependimento de Deus. Eu entendo para você ter a glória de Deus, você tem que estar no arrependimento. Quando Deus volta a falar depois de 400 anos, Ele está dizendo: arrependei-vos. Quem me ensinou a fugir da ira, vinda do Senhor? João Batista está pregando, ele está querendo agora uma casa
casa agora que João Batista pregava com arrependimento era a casa que o Espírito Santo queria habitar. Quando Deus faz uma promessa pelo profeta Joel, que naqueles últimos dias todos iam profetizar, o Espírito Santo estava te dizendo: rapaz, nessa caminhada você não é menor que ninguém, nessa caminhada você não é inferior por ninguém, nessa caminhada ninguém é melhor do que você, porque se Deus escolheu, o mesmo Espírito que está nele também está em você nessa noite, para te dizer: esforça-te e tem de bom ânimo. A igreja desse século, ela está cabisbaixa, ela está fora da Bíblia. Por quê? Mas a Bíblia diz, pastor, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas se a iniquidade aumentar na tua vida, o seu amor pode se esfriar. Mas se o Espírito Santo crescer na tábua do teu coração, as terras vai ter que bater em retirada, porque nada pode cortar os frutos do Espírito Santo. O que está acontecendo é que hoje você alimenta muita coisa ruim. Esse dia eu peguei deparando, eu vi um vídeo, uma pessoa postou, mas no estado. Aí ficou passando uma, duas, eu observando o vídeo. Aí minha esposa falou: tá assim os crentes hoje, para ver tudo que não presta. Mas a palavra e as coisas boas, quando é um estado de milagre, vai brincando assim, ó. Ninguém quer ver o milagre, mas a vida dos outros, todo mundo está pronto para ver. Aí quer dizer: pastor, eu quero ver milagre, eu quero ver cura, eu quero ver prodígio. Deus não vai colocar o Espírito Santo em templo que Deus não pode habitar. Deus vai te conhecer quando você estiver entre você e Ele. Por quê? Porque quem morreu na cruz do Calvário por te dar a vida para você estar aqui, não foi pastor nenhum, não foi missionário nenhum, foi Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito para aquele que crê não pereça, mas tenha a vida. A Bíblia vai dizer: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e a ter mais coisa. Deus nunca vai esquecer de você. Deus nunca vai esquecer da tua casa. Deus nunca vai esquecer das promessas que estão na tua vida. Mas nessa caminhada você esquece e acaba esquecendo de Deus e nem percebe. A Bíblia vai dizer que quando Saul perde o Espírito de Deus, ele fica quantos anos ainda reinando? 40 anos. 40 anos reinando sem a desobediência, sem a obediência a Deus. Muitas fases da tua vida você vai ver muitas pessoas em pé. Não é questão que elas estão em pé, que Deus ainda continua usando elas. Muitas vezes você está sentado, se sente inferior, se sente nada. E o Espírito Santo nessa noite quer te dizer: eu vou te levantar diferente nessa terra. Eu vou te levantar diferente nessa história. Porque quem viu a glória que você vivia destruído no pecado, na bebida, no vício, vai ter que entender que a segunda glória é o poder de Deus que vai manifestar na sua vida. Quando Cristo vem com a porção, se a gente ler a Gênesis, Deus coloca 3 promessas aqui. Deus ia fazer uma aliança com o povo e Deus ia habitar no meio do povo de novo. Porque o pecado fez o quê? Deus tirasse a proteção. Ninguém podia derrubar o templo de Salomão, irmão. Quando o pecado entra na vida de Salomão, a proteção de Jeová, a Bíblia diz: sai daquele lugar. Porque você só vai ser templo e morada do Espírito quando você está totalmente dependente, separando do pecado. Quando você estiver contaminando, você vai dizer: Deus, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Aí você vai entender que é uma separação a mais, a qual eu e você muitas vezes não se encontra dentro dela. E a falta que vai vir na nossa vida é algo que vai nos chamar a atenção. Para quê? Para voltar. Porque Deus levantava Nabucodonosor para trabalhar e para tratar com o povo dele. Porque Israel, quando era oprimido, ele lembrava do Todo-Poderoso. Isso está dentro de Gênesis, irmão. Quando Joquebede entra na tua casa, terrão, e Moisés é levantado para libertar o povo, porque o povo era oprimido. Por quê? Porque esqueceram de falar com o Criador. Sabe o que está acontecendo com a igreja nesse dia? Você tem boca e eu para falar com todo mundo.
E a Bíblia vai dizer: orar sem cessar. E além de orar, o Senhor vai para um monte de ver. Quando ele desce, ele vê os discípulos dormindo. Ele fala: não podeis vigiar um pouquinho. Quem pensa que é só orar, só jejuar, só dizimar, só ler Bíblia, ele está blindado, irmão. Aliás, de fazer tudo isso, você tem que vigiar com o teu ouvido, com a tua boca, com os teus olhos. Porque Satanás sempre vai levantar o enviado dele. Qual que é o problema, Diabo Wesley? É que Satanás não é o onisciente, mas ele é astuto, sabendo a sua fragilidade, sabendo aonde está a pontinha dentro do coração, é onde que ele vai mandar o prato para você viver a tua vida. O que eu preciso, pastor? Discernimento de espírito. Discernimento. Ah, mas pastor, aconteceu tudo aquilo na sexta, o senhor tem discernimento? Ei, irmão, Jesus, no livro de Mateus, ele entra quebrando o tempo com chicote de aguilhais, irmão. Olha o comportamento de Jesus. O salmista disse: o zelo da tua casa me consome. Eu tive zelo de pintar essas paredes, irmão, sem deixar uma mancha. Eu tive zelo de pintar esse chão, irmão. Eu não tenho só vontade de fazer, eu tenho que ter zelo. Eu não gosto de fazer as coisas para Deus pela metade, irmão. Eu faço para mim. Para mim eu faço. Para mim eu posso fazer qualquer coisa. Para mim muita área da minha vida pode estar de uma maneira aqui. Mas para Deus, eu dou o meu melhor. Aleluia, Senhor. Para Deus, eu tenho que desprender a minha vida. Porque nessa história que você está vivendo, a sua mulher não te garante, a tua esposa não te garante, o teu patrão não te garante, o teu filho não te garante, a tua conta no banco não te garante. Quem vai te garantir? Aquele que o Senhor falou: não deixa órfão não. Se deixar sozinho, Satanás pode enganar, Satanás pode enganar. João capítulo 14, em seguida em diante. Mas quem o Senhor vai deixar para proteger ele no momento difícil? Deixa o Consolador. Por quê? Porque quando Satanás faz isso, o Consolador vai dizer: está errado dessa forma, está errado dessa maneira, está errado do jeito que você está fazendo. E quando o Consolador falar, a gente vai entender que a glória que Deus estava prometendo para nós não era só o sacerdote que podia entrar, não era só o sacerdote que podia falar, sacrificar. Essa glória que Deus estava prometendo era algo que ia envolver a nossa história. Essa glória ia nos dar a oportunidade de ter um projeto de vida. Essa glória ia nos dar a oportunidade de ser feliz novamente. O que está acontecendo, pastor, que eu não estou vendo alegria? O que você tem feito para o reino de Deus? O que você tem feito para a glória do Senhor? Porque só vai chegar silêncio na tua vida por duas coisas: desobediência a Deus e o trabalhar do Senhor. A Bíblia diz que Noé fica em silêncio, mas quem estava guiando o que Deus colocou na mão de Noé era Deus. Mas aqui em Malaquias a gente vê 400 anos, até hoje atrás, como um livro interbíblico. Por quê? Porque nenhum profeta levantou em 400 anos. Aí Deus levanta João Batista. João Batista é levantado diferente. Quem lê a Bíblia sabe que quando Ana, Maria e Isabel se encontram dentro da barriga delas, a glória já estava manifestando. A gente não entende agora que a glória de Deus ela ia manifestar, porque quando eles se encontraram, o ministério deles já foi testificado pela presença de Deus. Sabe o que Jesus Cristo veio fazer, pastor Jacinto? Ele veio dar a glória, uma nova oportunidade. Fala, pastor, a Bíblia diz em Marcos 5 que a glória da primeira casa de Gadareno era cheia de demônio, e a segunda: volta para a tua casa e conta as maravilhas que eu. Vamos provar mais da segunda glória. A Bíblia diz em Lucas 19 que a primeira glória de Zaqueu era ladrão de imposto. E depois, a Bíblia vai dizer que muitos milagres antes de Jesus chegar era de uma forma, mas quando a presença chega, algo tem que sair. Se tem alguma parte da tua vida que não está sendo transformada, é porque Cristo não entrou nela ainda. Mas pastor, eu vou para o monte, irmão. Você pode viver no monte, você pode viver na madrugada. Desde quando eu me converti
converti, eu nunca parei de fazer campanha, irmão. É para a glória de Deus, a minha vida é um ano atrás do outro. Quando eu paro é questão de dias. Porque eu aprendi assim, é combustível, é a mesma coisa você pegar um carro e sair andando, irmão. Se não tiver tanque cheio, vai parar uma hora. Ser crente é isso, irmão. Se você não abastecer, você vai andar vazio. E saco vazio, as pessoas dizem, não para em pé. Além de ser cheio, tem que ser o quê? Tampado. Porque se tiver uma brecha no vaso, tudo aquilo que você conquistou não vai ficar dentro. A rachadura vai o quê? Vai vazar. Elias, antes de descer fogo, ele consertou o altar. Neemias edificou os muros, tampou as brechas. Porque antes de você receber alguma coisa de Deus, você tem que estar na prontidão, que Ele possa te encher. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não é uma coisa que você ganha de graça. É uma coisa que você tem que ter o quê? Um zelo. Um zelo. Muitas vezes você pode olhar uma parte da tua vida, você tem muito zelo. Talvez você tenha um zelo de pôr uma roupa nova. Talvez você tenha um zelo de se cuidar. Talvez você tenha um zelo de cuidar do seu carro. Talvez você tenha um zelo de cuidar da sua casa. Quanto mais principal, o verdadeiro zelo que eu e você tem que cuidar 24 horas, era do tempo e da morada do Espírito Santo de Deus. Porque todas essas coisas, o apóstolo Paulo diz que nos afasta do poder de Deus, mas a presença nos faz mais do que vencedor. E ele diz: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Não adianta pastor nenhum te empurrar, irmão. Nós estamos entre família, vamos pregar nem sem entender. Eu tenho 10 ou 13 anos de crente. Nunca ninguém botou a mão na minha cabeça. Nunca eu precisei falar para ninguém fazer nada por mim. Por quê, pastor? Porque você tem que entender, quando você se alista nessa guerra, você que tem que fazer a sua trajetória, irmão. O apóstolo Paulo fala: não olhe para as coisas que ficam para um lado, nem para o outro, nem para trás. Eu consigo partir avante, para o alto, que é o quê? Jesus Cristo, irmão. Por que você está dizendo, pastor? Talvez você está esperando, que nem o posto que estava em Atos capítulo 3. É normal que muitas pessoas vão ter uma fragilidade e outras vão precisar levantar ela. Mas se Deus deu um espírito, e não é de covardia, é de autoridade, certamente Deus falou para Josué: não pare, não se espante, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. O bom ânimo vai atrair o quê? A convicção. E a convicção vai trazer o quê? A fé. A fé vai trazer o quê? A fortaleza. E quando você estiver revestido disso, revestir o diabo e ele fugirá de vós. Como que você tem se revestido? A glória na segunda casa. Porque todo mundo, eu olho essa história, eu vejo pessoas, muitas vezes eu fiz isso, de pegar uma foto de mim outrora, de pegar algo outrora e falar: nossa, que mudança que Deus fez. Aí eu paro para fazer a analogia da mudança que Deus fez. E hoje eu entendo que muito crente, ele só mudou a veste, irmão. Ele só mudou a saia, ele só mudou a blusinha. Por quê? Porque a casa ainda continua pobre, sem dono. Aí ele diz: eu sou cristão. Mas se você conhece uma árvore pelos frutos, irmão, eita, e não pelas vestes. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes, os fariseus, eles arrotavam a santidade. Mas a Bíblia deixa bem claro que ele colocava jugo nas pessoas, mas com um dedo eles não mexiam. Ele só sabia pôr a carga. É isso que muitos pastores estão pondo. Muita carga nas ovelhas, quando eles mesmos não querem mais viver. Mas quando Deus se escolheu para viver, não para ser uma mudança de veste. A pessoa ainda de calça, você acha que eu estou preocupado que ela está de calça, irmão? Você acha que eu estou preocupado que ela está de brinco? Quando você conhece o Espírito Santo, você sabe que você não é dono de nada, irmão. Ele quer fazer morada, ele vai constranger o ambiente, ele vai mudar o cenário, ele vai convencer você que você é propriedade dele, não do pastor, e você é propriedade dele, não da placa da igreja. Mas a minha igreja todo mundo usa saia, incrível. E na igreja de Jesus Cristo, a prostituta está na cara de Simão e toca no pé dele. A igreja de Jesus Cristo, ele entra em Lucas 19 e come na mesa com ladrão de imposto. A igreja de Jesus Cristo atravessa uma tempestade em Gandara, sem projeto, sem vida, e tem um contato com o demoniado. A igreja de Jesus Cristo cura leproso, a igreja do canceroso. Aonde está toda essa santidade? Se o próprio Jesus Cristo, se o
pecador, irmão. A diferença é que nós foi levantado para levantar vidas. E muitas pessoas pensam que está em pé, ele pode abater aquele que Deus levantou. Mas foi nessa noite, quanto mais estou fraco, o apóstolo Paulo diz que eu estou forte. Por quê? Porque o poder do Senhor aperfeiçoa em nós. Porque quando somos fracos, somos mais dependentes da mão de Deus. Saul pensou que estava forte, estava abafando. Aí Deus falou para mim: não presta, levanta Davi, não tem estudo, mas pelo menos vai ouvir minha voz. Você está entendendo? Isso está acontecendo hoje, igreja. Você tem que se conhecer. Muitas fases da minha vida eu preguei e não vivi, igreja. Preguei muitas vezes sem viver. Mas hoje eu procuro quase 90 a viver. Eu me afastei das coisas do mundo. Eu perdi dinheiro, eu perdi recursos que me traziam outras coisas. Coisas que precisava vender, comprar, se manifestar com pessoas do mundo. E eu disse: não, para ser pastor, eu tenho que renunciar dessas coisas. Mas todavia o salmista falou: Deus, arranca tudo de mim, mas não arranca de mim a tua presença. Eu entendi, Diácono Wesley, que perder as coisas era necessário, porque o reino de Deus é perda. Mas a presença da glória de Deus sobre a segunda casa era vida para dizer: pode perder tudo, mas eu estou entrando sobre o quarto da tua história. Salmo 34, verso 7, se eu não me engano. Tem que se conhecer. Por quê? Porque Deus não gosta de dupla personalidade, irmãos. 37, capítulo 25. Fui moço e agora sou, mas nunca vi desamparado justo e a sua descendência passar. Precisa alguém vender alguma coisa? Precisa alguém fazer alguma coisa? O salmista está dizendo: eu fui moço, sou velho, irmão. Nunca faltou nada. E se faltou, foi porque o Todo-Poderoso quis que eu passasse alguma aprovação. Você não pode perder a sua essência no meio dessa trajetória. Talvez eu estou pregando hoje e daqui 5 anos. E se você vai numa igreja, o pastor Fernando está fazendo o quê? Pegando um monte de voto, como diz as igrejas, e falando: receba a sua vitória no voto. Aí você vai dizer: o pastor Fernando se vendeu. Não que eu seja alguém, porque eu sou um coitado. Eu já falei aqui, nem estudo eu tenho, irmão. Mas eu estou na mão do Todo-Poderoso. Mas a dependência do mando de Deus faz ele abater todos os recursos da terra. Porque o recurso de Deus, a Bíblia diz em Deuteronômio 28, se você ouvir, obedecer o Senhor teu Deus, viverás e comerás o melhor dessa. A obediência de Deus é como um imã na sua mão. Ela vai atrair as coisas que pertencem a ser atraídas pelo teu ministério. Você não vai correr, foi lindo aqui, eu não vou se fatigar, irmão, não vou cansar. Quantos que estão cansados de procurar coisas desse mundo? E a Bíblia diz: quem ama as coisas desse mundo ou o dinheiro, nunca se fartará dele. Por quê? Porque é algo que vai ficar supérfluo, irmão, algo mundano, algo corrupto. E você tem que se conhecer para quê, pastor? Para você ser pronto. Eu posso pregar num casamento hoje, irmão. Eu estou com a minha esposa aqui há 18 anos, tenho 4 filhos, sou casado há 11 anos. Eu sei o que é pregar um casamento. Eu sei o que é viver um casamento. Por quê? Porque eu me consertei e entrei na prontidão de ter uma vida de casado. Eu posso ensinar um casal. Eu posso dar uma direção para o casal. Porque eu vivo o que eu estou pregando. Você, um dia que foi liberto, você pode dar uma direção para alguém. Por quê? Porque um dia você passou. Mas se eu tivesse em falta, eu posso dar uma direção para você? Se eu tiver em falta de uma coisa, eu posso dar corrigir você? Eu não posso, irmão. Tem muitas pessoas que querem entrar em lugares que não podem entrar. Por quê? Você é melhor, pastor? Não. Há um tempo, irmão, de descer. Aonde? Jeremias 18. A diferença é que muitos, quando descem, eles se quebram. E eles saem do processo sem estar pronto. O que é o crente que não está pronto, pastor? Ele tem um comportamento de Judas. Ele tem um comportamento de vários outros discípulos, de negar, de murmurar, de reclamar, de voltar para trás, de não ver Deus, de não esperar em Deus, de não confiar em Deus. Tudo é carne, tudo é raiva, tudo é ira, tudo é contenda, tudo é embaraço, tudo é discussão. Agora na segunda casa não é isso.
temperança, mansidão, domínio próprio. Isso a glória da segunda casa traz. Quem? Jesus de Nazaré. Porque a glória da primeira era olho no olho, dente no dente. Deus fazer justiça conforme aquilo que você fazia. Se você matasse, você ia morrer daquela forma. Era a lei. A Bíblia diz em Hebreu que Deus aboliu a lei, fazendo que o Espírito Santo seja crucificado na cruz. Toda a lei foi crucificada com ele. Você vê no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, a fé rompendo barreira. Mas você vê a lei ainda atuando. Mas depois de Atos dos Apóstolos, você não vê mais nada da lei. Você só vê o fruto do Espírito. Porque aonde Cristo chegou, ele aboliu toda a lei para dizer: é tempo de conversão, é tempo de mudança, é tempo de manifestar a minha glória na sua vida. Porque no Novo Testamento tem a lei. Porque a mulher do fluxo de sangue, quando vai tocar na orla, ela era impura. Por ela ser impura, ela está vendo a lei de Moisés. Por quê? Porque na lei de Moisés ninguém podia tocar. Porque pessoas leprosas que tinham fluxo tinham que ficar em cavernas, escondidas, até serem curadas, até Deus poder fazer um milagre. Quando Jesus está mostrando para ela, quando ela toca na hora, ela não corrompe Jesus. Porque com Jesus não tem como o seu pecado ser corrompido. Quando você toca em Jesus pecando, ele faz o seu pecado ser purificado. Porque ninguém pode contaminar Jesus. Ele está pronto para te dar uma nova história. Eita Deus, A mulher aleluia. do fluxo de água sai vergonha por quê? Porque a lei já não estava atuando. E o ministério de Cristo já não era. É misericórdia. Cristo está dizendo: alguém me tocou. Por quê? Porque essa casa eu tenho algo para restituir. A miséria vai ter que sair daí. E essa mulher vai ter que sentir o que é cura. Quando Cristo mandou o Espírito Santo para a terra, ele não quer te ver mais cá embaixo, triste, cair, oprimido. Aleluia. Ele quer te ver lutando. Mas lutar é bom, pastor, é bom. Quanto mais você luta, mais você fica treinado. Porque quem não luta, ele apanha. E quem não treina, também não é bom o que faz. Por isso a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo que o obreiro não tem medo de se envergonhar, mas manuseia bem a palavra da verdade. Porque você tem que estar praticando. Eu não sei nada, irmão. Eu estou estudando, vou entrar para estudar mais uns dias, e eu quero crescer muito ainda. Até os 45 anos estudar direto. Por quê? Porque todo conhecimento é pouco quando a gente fala do Todo-Poderoso. Mas agora analisa a sua vida. Quantos conhecimentos você tem? Áreas de emprego, vida financeira, sentimental. Mas todos esses entendimentos, eles não te dão um consolo na sua vida. Eles não te dão uma paz no teu coração. Eles não te dão uma alegria na tua história. Você acorda irritado, com ódio, com ira, com mágoa. Porque os recursos humanos não podem deixar a glória ser cheia. Mas o recurso de Deus, quanto mais você vê, ora, jejua, glorifica a Deus, mais você fica revestido. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, verso 10, o revestimento ele vem do quê? Da armadura minha? Não, a armadura de Deus. Porque você só vai estar pronto para vencer as tuas guerras quando a armadura que tiver em você é a armadura que Cristo alistou e colocou no teu ministério. Entenda uma coisa aqui. Você nunca vai ser igual a ninguém, irmão. Nunca. Você nunca vai pregar igual a ninguém. Você nunca vai cantar igual a ninguém. Você nunca vai expressar que nem ninguém. Por quê? Porque o seu ministério é único. É único. Pode muito sentar atividade, pode muito sentar fazer igual, mas não vai servir para nada. Porque Cristo está dizendo hoje: eu te chamei, eu te alistei, e o ministério que eu botei na tua vida é o Senhor que botou. Aí você está dizendo: eu quero profetizar como alguém, eu quero pregar como alguém, mas a glória da segunda casa, Deus levanta ela como quer. Cadê você? 8 pessoas.